Alô, testando. Uma, dois, três. Pam, parabam, pam, pam, pam. Então tá. Como é que temos? Vou botar uma musiquinha. Tirar esse fundo. Cara, vamos construir juntos essa história. Hoje não deu pra fazer nada. Esse cara tá num ponto chato de lidar. Não fiz nenhuma operação, não me senti confortável para fazer uma operação e eu tava certo. Era uma cilada, Ben. Isso aqui é uma cilada, Ben. É uma cilada clássica. A gente vai construir esse range, ó. Estamos aqui em 10.000 tickets e eu acredito que o range é isso aqui, ó. Ele está num range eterno de uma mente sem lembranças. Deixa eu diminuir um pouco para aparecer todo dia. Aqui tá todo dia. Ele meio que abriu querendo fazer um glu-glu iê. Não deu prosseguimento. Ontem eu já tinha visto que estava um dia muito torto. A gente pode facilmente colocar um range mais ou menos nessa região. E aí, Joseph James nos ensina que a gente precisa observar a rotação desse fio de Kenga. Então, a gente vai mapeando aqui esse pêndulo. Ele não conseguiu andar a mesma coisa para lá, aumentou o pêndulo um pouco mais. E aqui eu teria um alvo, observando os conceitos de Joseph James, que eu recomendo demais, seria a rotação desse cara aqui para sim, ele tem um viés de compra, é inegável. Então a gente procura nessas regiões aqui assim, por compra, e nessas regiões por venda, até que ele faça um movimento de liberação, ou ele compensa esse movimento de alta que ele está se amarrando há dias, desde o dia 13 de fevereiro, ou ele vai romper o topo no 195.050 lá e vai tocar ele reto para o alto, né? Então, esse seria o conceito do mini índice. Estamos observando 10.000 ticks. Se a gente baixar aqui para os 60 minutos, ó, a gente pode identificar facilmente que existe um topo muito bem definido nessa região aqui. Identificamos também que quem está mandando no jogo é Vale e Petro, que está fazendo esse cara subir, porque os bancos estão esperando mais ou menos mistos e querendo cair, e o pai de todos, o senhor Bradesco, ele está ali naquela briga, né, meu amigo? Então, é isso aí que a gente tem, cara. Eu acredito que está numa zona de resistência legal, não apostaria aí numa compra, acho que está muito alto. Pode acontecer um rompimento? Pode acontecer um rompimento, mas a probabilidade de não acontecer é enorme. Temos uma volatilidade alta e temos um gap. Ó. Se a gente observar aqui, ó, a gente tem um gapzinho. Deixa eu limpar tudo aqui. Vou limpar tudo. E aí, ó, temos um gap ali embaixo. Tem um gap maior ainda, se eu não me engano, mais baixo lá, tá vendo? Aqui. E aqui. E, cara, eu já aprendi nesses 4 anos aí de estudo e 3 anos de operações diárias, geralmente ele fecha o gap, né? Então, todo esse esforço que ele está fazendo para vir até aqui, ó, tá vendo aqui, ó, diminuir um pouco mais. Todo esse esforço que esse cara está fazendo até aqui, ó, tá vendo? Tá vendo como ele está amarrado? Como ele sobe amarrado, já fazendo longos pullbacks, ou seja, isso aqui significa exaustão. O que esse cara pode fazer é subir um pouco mais e vir aqui fechar esse gap numa pedrada monstra que a gente não pode perder a oportunidade. Quando ele vai fazer? Não sei. Dá uma olhada no diário aqui. Aí o diário, ó. O diário ele tá para romper topo, mas tá vendo como ele já fez um movimento grande aqui, ó, em janeiro?
faz um pullback, rompe esse topo, outro pullback, ele pode seguir subindo, mas, cara, a probabilidade desse cara retestar isso aqui, cara, é enorme, enorme. A probabilidade dele tentar buscar esse gap e esse gap aqui é enorme, é enorme. É uma questão de tempo, entendeu? Não é se, quando. Já falei sobre isso. É isso aí. Vamos pro mini dólar aqui, dar uma olhada no mini dólar nos 60 minutos. Ó, tá vendo que ele vem vindo naquele canal de baixa? Olha lá o gap de novo, ó. Fechou um gap aqui, outro gap aberto aqui, né? Olha o canalzinho que esse cara tá, ele passou o ano inteiro nesse canal, né? Já falei sobre isso ontem. Só que foi o melhor que ele fez, né? Aqui dava muito indício de que ele fez um pullback nessa região aqui para tocar ele reto. E o que que ele faz na sequência? Volta para dentro do range. Um alvo lá embaixo. Segundo, JP Morgan ou Morgan Stanley, agora não me lembro. Os caras falaram que o dólar segue extremamente sobrecomprado. O valor real dele, efetivo, cadê? Ali, ó. O valor real dele efetivo é essa região aqui, ó. 4,80 e 4,70. Esse aqui, segundo JP Morgan, acho que é com M. É o valor real. Da doleta. Entendeu? Essa região. Então ainda tem, cara, um espaço muito legal para capotar, viu? Então, pay attention, pay attention. Segue, para mim é venda, segue na venda, segue. Perdeu esse suporte aqui que estava bem definido para ele tentar retestar aquele topo, tá capotando. O próximo suporte é só aqui, ó. 5033. Interessante, vamos ver o diário dele. Aí o diário dele, que delícia. Olha lá. Tá lá o gap, fechou outro gap, fechou esse aqui, tchau. Voltou para dentro do canalzinho e vem capotando. E pode ver, ó, topos fundos descendentes, ó. Esse cara vem perdendo, ó, os fundos, ó. Tá vendo? Hoje ele tá meio amarrado aqui. A gente fez aqui os conceitos de choque BOS, né? Vale muito a pena ver o videozinho gratuito que eu tenho na minha página ali na área principal, tem o vídeo. E aqui a gente está observando, ó. Tá vendo? Temos uma quebra de uma estrutura. Temos uma quebra de uma estrutura nesse ponto aqui. Ele quebrou. A mudança da característica do preço vai se dar. Na verdade está errado aqui. É aqui, né? Deixa eu ver. Quebra a estrutura aqui e volta. Não, é aqui mesmo. Mudança da característica do preço é aqui, ou seja, ele pode passar a ser comprador quando ele romper esse topo aqui. Enquanto ele não romper esse topo aqui, ele segue quebrando a estrutura, segue fazendo o quê? Topos fundos o quê? Descendentes. Então aqui no dólar somos vendedores. Vamos para os estudos para dar uma olhada num tempo gráfico mais rápido. 2.000 ticks. VWAP. É importante também falar sobre a VWAP, né? Ó, como ele se enrosca na VWAP. Tá querendo liberar. Lembra da quantidade de testes que ele faz? Né? Papá, veio aqui, veio aqui, veio aqui, veio aqui, tentou aqui, e aí liberou mesmo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tentativas, né? Chega uma hora que ele gera liquidez e faz o movimento, mas cara, se tu fizer todas as operações aqui com os setups que a gente está aprendendo, cara, eu acho que tu estaria no 0 a 0 ou estaria até meio negativo. Aqui estamos no mini índice. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Break of structure. Quebrou aqui. Onde é que é a mudança da característica do preço? É aqui. Ele vai lá em cima, muda a característica do preço, faz um pullback, quebra a estrutura. Acelera, rompe o topo. Faz o que na sequência? Olha o VWAP flat. Tá vendo o VWAP flat? O VWAP flat não é bom. O VWAP flat significa o quê? Range, aquele range que a gente tinha visto aqui, lembra? Assim, ó. Aqui é o range. Esse é o range. Ele vai lá embaixo, toma. Se enrosca na VWAP de novo.
Vamos seguindo aqui a nossa ordem. Aí ele vira o jogo. Quebrando a estrutura aqui, onde é que ele muda a característica do preço quando ele quebra a estrutura? Onde é que está o pivô validado, o último pivô validado? Aqui. Aí ele quebra a estrutura, muda a característica do preço, quebra a estrutura. Aonde é que ele que teria o último pivô validado dele? Aqui. Aí o que ele faz? Muda a característica do preço, faz um pullback, quebra a estrutura, lá em cima. Quebra a estrutura de novo, lá em cima. Qual o último pivô validado? Obviamente que é esse cara aqui. Muda a característica do preço, faz um pullback, quebra a estrutura, e aí tu entra. Quebrando a estrutura, onde é que está o último pivô validado? Aqui. Tá vendo a complexidade? Muda a característica do preço, perde o fundo. Cacete. Como assim? Perdeu o fundo, fez um pullback, quebrou a estrutura de novo. Onde é que está o último pivô validado? Aqui. Quer saber mais? Assiste meu vídeo. Muda a característica do preço, faz um pullback, quebra a estrutura onde? Aqui. 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 Onde é que está o último pivô validado aqui para ele virar, passar a ser vendedor de novo? Aqui embaixo. Ele pegou esse movimento aqui, ó. Parabéns. Mas qual é a probabilidade desse cara voltar para aí? Enorme. Por quê? De novo, isso aqui é um range, meu amigo. Isso aqui é um range. Isso aqui é o magnético. O preço é atraído para o magnético. Onde é que está o magnético? Vê o AP, ó, bem claro aqui. O AP. Esse cara aqui, o que esse cara é? Esse cara aqui é VWAP. E esse cara aqui quem é? A EMA de 21, a média exponencial de 21 candles. Só isso que a gente usa. E aí a gente vai fazer as entradas aqui. E na sequência vai olhar 25 mil ticks no mini índice e vai olhar 12 minutos, depois 60 minutos, né? Vai tomar como prioridade sempre 60 minutos, 12 minutos, se quiser fazer um movimento mais seguro. Mas vamos seguindo o dólar aqui, que nós estávamos falando sobre o dólar, eu me perdi, né? Perdi o foco. Mesma coisa, eu não vou marcar ainda, eu vou fazer meus estudos com mais calma. Cara, o dólar é o piccolo do índice, a mesma coisa, sem direção alguma. E a gente poderia estar um rangezinho aqui. Eu apostaria nesse rangezinho por aqui, ó. Aqui é o rangezinho do dólar, mesma coisa, magnético. Aí o setup não funciona, por quê? Porque ele precisa liberar o movimento, ele não quer liberar o movimento, né? Ele não tá na pilha. Coisa, lá e fez um topo. Na sequência que ele fez depois desse topo, ele vai lá embaixo. O que ele fez agora? Perdeu o fundo, meu amigo. Perdeu o fundo. E esse cara aqui, o que que ele é? Ele é um magnético. Sempre vai ser. Até que ele libere. E é o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer a medição de pêndulos. Né? Ele andou para cima. Tenta ver se ele anda para baixo proporcional. Andou. Tá, tchau. Agora a gente mede esse novo pêndulo aqui. Que ele possa cruzar esse range. E aí a gente tem um alvo. Onde que a gente vai buscar por compra? Aqui. Se tiver um sinal. E vai sair onde? Aqui. Ou seja, até antes. Vai sair um pouquinho abaixo desse topo aqui para garantir um dinheiro no bolso, porque o dólar bate forte. Basicamente isso. E aqui nós estamos nos 2.000 ticks. Depois a gente passa para os 5.000 ticks. A gente vê os 12 minutos e a gente observa os 60 minutos para ver qual é o sentido dele. É indeciso. Segunda e terça indecisa, torta. Amanhã pode ser que faça algum movimento. A gente vai ficar de olho. E é isso que eu tenho para falar por hoje. Não vou fazer, cara, nada. Não me interessa. Esse tipo de mercado aí eu já perdi dinheiro várias vezes. Já me irritei. Já criei aí trades de fúria. Não recomendo. Poderia apostar aqui num canalzinho? Talvez. Mais ou menos aqui assim. Para tentar ir seguindo, para tentar fazer operações, mas cara, não recomendo. Para mim isso é um range, ele vai voltar lá para dentro, vai escapar desse canal e aí esse canal não vai funcionar. E outra coisa, está muito baixo para vender nesse canal aqui, eu não recomendo. Então relaxa, é questão de estudar. De estudar e marcar os pontos estratégicos. Onde é que eu vou entrar?
Vai dar certo? Vou procurar pelos setups. Vamos ver o dólar aqui, ó. Abriu indo pro alto, virou ao contrário. Quebra a estrutura. O último pivô validado é esse cara aqui. Quebra a estrutura de novo. Esse cara aqui já não é mais esse. Passa a ser aqui. O último pivô validado. Quebra a estrutura, volta no mesmo pé. Muda a característica do preço. Quebra a estrutura aqui para virar vendedor. Se ele quebra a estrutura aqui, ele muda a característica do preço aqui. Mudou a característica do preço. Quebra a estrutura aqui. Toca pro alto. Quebra a estrutura aqui. O último pivô validado passa a ser esse cara lá embaixo. Começa a ficar um stop gigantesco. Muda a característica do preço. Faz um pullback. Quebra a estrutura aqui. Aqui passa a ser a mudança da característica do preço. O cara muda a característica do preço. Volta no mesmo pé. Quebra a estrutura. Faz mais um pullback. Volta. Quebra a estrutura. O último pivô validado fica aqui, exatamente na VWAP. E aqui ele pode dar prosseguimento a quebrar a estrutura e tu vai vender um fundo. E ele pode botar um monte. Como que tu vai saber? Né? Aqui, ó. Aqui não funcionou. Aqui também não. Aqui também não. Aqui também não. Nem aqui. Aqui que ele resolveu fazer um movimento meio que direcional. Aí ele precisa dar prosseguimento a esse movimento. Senão daqui ele volta para lá, quebra as pernas, rompe esse topo aqui e quebra tuas pernas. Então, não é um dia para se operar. Esse é o ano que eu vou fazer as coisas com muita tranquilidade, porque é o último ano que eu vou tentar investir pesado nos ativos futuros. Se eu ganhar pouco, como eu ganhei ano passado, se eu sair no 0 a 0, como eu saí no ano retrasado, se eu tomei um loss, como eu tomei no meu primeiro ano, aí eu vou vazar desse cara aqui, cara. Eu vou começar a fazer, sei lá, position, swing trade ou day trade de ações, sabe? Eu vou ficar meio fora daqui, porque precisa de muita experiência, sabe? A galera que ganha dinheiro com isso tem 20 anos de experiência. E a galera que ganha dinheiro com isso sempre fala, inclusive Stormer fala que, cara, se eles tivessem entrado como eu estou entrando aqui nesse mercado e operando futuros, eles teriam quebrado e teriam abandonado tudo porque eles não tinham a expertise, né? A paciência, o feeling, né? Para fazer as operações. Por isso que eu estou aqui extremamente comedido, extremamente humilde e refazendo todos os meus passos, porque a gente precisa fazer o quê? O clique, o mojo, o rhythm, o ritmo. A gente tem que estar no ritmo. A gente leva alguns dias para pegar esse ritmo. Então eu não quero colocar tudo a perder e já me irritar assim, fazendo operações idiotas. Eu vou ter calma. Quando tiver um dia que efetivamente ele vai querer demonstrar que vai fazer um bom movimento, eu volto amarradão e dali eu não paro mais. Mas por enquanto, tô pegando ritmo, tô entrando aí no mojo, né? Tô ativando o clique. Beleza? Não sei se vou fazer projeções, ninguém tá vendo nada mesmo. Então assim, vou fazer projeções ocasionais, quando eu estiver afim. E aí se alguém me pedir alguma coisa, aí eu faço. E aí, enquanto ninguém me pedir, segue esse jogo aí. E quando eu ganhar o primeiro milhão, eu deleto todos os meus vídeos. Quem vier, veio. Quem não veio, jamais saberá como eu ganhei. Grande abraço a todos. Tenham uma ótima tarde. Se eu tiver afim, eu vou fazer projeções para amanhã. Se eu não tiver, só semana que vem, talvez. Tô de férias. Obrigado.